Bom sábado, irmãos. Hoje os adventistas comemoram o dia do dom profético na igreja. Hoje é o dia do dom de profecia, do espírito de profecia. E é realmente algo muito importante para a gente estudar e conhecer. A gente vai estudar um pouco sobre isso hoje, aproveitando que hoje é o dia do dom profético. Vamos conversar um pouco sobre isso. Eu costumo comparar o dom profético com o GPS. Foi até interessante essa semana, meu pai ele já usou um GPS antigo dele, mas nunca tinha dado certo. E ele estava tentando usar, esses dias estava tentando usar, né, o GPS no celular, o Waze, só que nunca funcionava. E aí, semana eu configurei, consegui fazer funcionar, e a gente foi dar uma volta para ele testar, para saber como funciona. Então, uma coisa, ele já conhece o bairro. Nós pegamos uma rua conhecida para a gente poder andar e colocamos lá no GPS para ele poder seguir as orientações, né? E o GPS ali vai nos guiando, mostra quantos metros, quantos quilômetros ou metros falta, o tempo, indica para onde você entra, direita, esquerda, pinta a ruazinha de azul para você poder chegar naquele local com segurança. Por mais que você conheça a região, o GPS ele facilita o seu caminho. Te indica vias mais rápidas, né? De repente a via que você está querendo pegar está tumultuada, está com trânsito ou está com algum acidente, e ali o GPS te indica o melhor caminho. E eu comparo o dom profético com o GPS. Por mais que você já conheça para onde você está indo, você até sabe chegar, mas com o GPS você tem orientações mais precisas. Você evita caminhos errados, você evita pegar caminhos tumultuados, consegue chegar mais rápido no seu destino. Por mais que você conheça, por mais que você saiba para onde você está indo, um GPS ele pode te ajudar nesse sentido. É por isso que eu gosto de comparar o dom profético aqui com o GPS. Mas para entender o dom de profecia na igreja, é interessante que a gente entenda um pouco de como Deus se revela. Porque profecia nada mais é do que uma revelação de Deus. Mas de que formas Deus se revela? Algumas já são bem conhecidas de vocês. Vou até pedir para que vocês abram a Bíblia em Romanos, no capítulo 1. Vamos ver algumas formas com que Deus se revela. Tem algumas bem conhecidas, tem outras que nem tanto. Romanos no capítulo 1. Essa é bem conhecida. Romanos capítulo 1, o verso 20. Diz o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. E tais homens são, por isso, indesculpáveis. A natureza, irmãos, é uma revelação de Deus. Ela pode não ser uma perfeita revelação de Deus, porque ela em si já está corrompida pelo pecado humano, e ela não diz quem é Deus e o que Ele espera de nós, mas ela revela: existe um Deus. Não tem como você não olhar para o céu, ver as estrelas, ver o sol, ver a lua, saber de astros que nem conseguimos ver, mas nós sabemos que existe, que nem os buracos negros, né? Estrelas de vários tipos, quasares, supernovas, tem muitos tipos de estrelas, irmãos. Galáxias que nem conhecemos, algumas que já conhecemos. Tudo isso mostra um Deus poderoso. E quando nós vamos para a natureza, então, quando a gente vê ali, né, cada flor, cada árvore, cada animalzinho, toda a harmonia entre eles, aquilo revela: existe um Deus. Não tem como, irmãos. E quando nós entramos para o corpo humano, então?
para ver como funciona as suas células, né? Como funciona cada órgão, não tem como dizer que Deus não existe. Inclusive, muitas pessoas vão se converter pelo testemunho da natureza. Acho que eu já contei aqui, não sei se eu contei em púlpito, mas já contei para alguns aqui na igreja. Uma vez eu lembro do Dr. Enéas, aquele que já foi candidato a presidente? Meu nome é Enéas, né? Ele faleceu de leucemia, mas sempre tem muitos vídeos dele circulando na internet. Porque ele sempre foi uma pessoa correta. Ele é aquele meio folclórico, mas ele sempre foi uma pessoa correta. E um dia eu estava vendo um vídeo dele que falava por que ele queria em Deus. E ele não tem assim, ele não seguia nenhuma religião específica, né? Ele não era católico, não era protestante de um tipo, mas ele falou assim, que era impossível ele não crer em Deus. Aí ele começou a falar sobre como funcionava o corpo humano, como funcionavam as moléculas, como era a estrutura química de cada célula. E ele falava, não é isso aqui é impossível de ter sido feito sozinho. Existe um Deus que planejou tudo isso. Aí ele foi para a matemática também e mostrou várias questões matemáticas. É impossível Deus não existir. Eu creio em Deus. Ele declarou crer em Deus unicamente pelo testemunho da natureza, irmãos. É por isso que Paulo diz aqui que são indesculpáveis aqueles que dizem, não, mas eu nunca ouvi falar de ti, ninguém nunca pregou para mim. Não, a natureza, irmãos, já é um testemunho vivo de que Deus existe. E nós vamos ver homens, a serva do Senhor diz, nós vamos ver homens no céu que chegaram lá unicamente pelo testemunho da natureza, irmãos. Vamos presenciar isso. Então, a natureza é uma revelação de Deus. Agora em Romanos ainda em Romanos, no capítulo 2, olha que impressionante. O verso 14 e o verso 15 do capítulo 2. Deus se revela também de uma outra forma. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Deus se manifesta através da consciência, irmãos. Olha que fantástico aqui, os gentios. Por que você vai encontrar gentios? Gentios é a linguagem bíblica para dizer aquele que não é convertido. Os católicos chamam de pagãos, nós chamamos de não crentes ou não convertidos, são gentios. Por que tem gentios que se comportam como se conhecesse a lei? Porque a lei está gravada no coração de todo ser humano. E como ela vem à tona, irmãos? Através da sua consciência. Por isso que aqui fala que a consciência e o pensamento dão um testemunho dessa lei gravada. Que muitas vezes aquela vozinha, olha, não faça isso porque está errado. Mas se ele não conhece a lei, de onde que vem essa voz? Como que essa voz sabe que está errado se ele não conhece a lei? Porque a lei está assim gravada no seu coração. Só que hoje em dia, essa não é uma manifestação perfeita. Por quê? Nós podemos sufocar a voz da consciência. Mesmo nós que somos convertidos, conseguimos sufocar a voz do próprio Espírito Santo. Quanto mais os gentios conseguirão sufocar a própria consciência. Mas Deus fala assim, irmãos, através da consciência. Ele fala com o ser humano, ele se revela para o ser humano. Então, queridos, Deus vai alcançar todos que tiver que ser alcançado, irmãos. Eu lembro que estou dando estudo para o patrão da minha mãe, e ele tinha essa preocupação, mas Sérgio, será que Deus vai alcançar? Será que vai ter alguém que vai ficar fora do céu porque a palavra não chegou até ele? Ele tem essa preocupação, né? Porque imagina uma pessoa boa, né, que sabíamos se ela encontrar a palavra de Deus, ela seria convertida, mas ninguém chegou até ela, ela vai perder o céu porque ninguém chegou até ela. Mas fique tranquilo, Deus vai alcançá-la. Não sabemos como, que Deus alcança cada um de uma forma diferente. Mas se tiver uma pessoa
Mesmo que ela esteja no deserto, sozinha, isolada da população, Deus vai alcançar aquela pessoa, irmãos. Porque Deus se revela de múltiplas formas diferentes. Nenhum filho de Deus vai se perder por não ter sido alcançado por Deus. Deus vai alcançar. Em Hebreus, no capítulo 1, em Hebreus, no capítulo 1, também temos duas manifestações, duas revelações, duas maneiras com que Deus se revela também. Hebreus capítulo 1, também muito conhecidos irmãos. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então Deus também se revela através dos seus profetas e através de seu Filho. Cristo revela ao Pai através da sua própria vida. Cristo é o próprio Pai. Cristo é Deus encarnado. Quem vê a Cristo vê ao Pai. Foi isso que ele disse para Felipe. Então a própria vida de Cristo revela quem é Deus. É a revelação perfeita de Deus, do seu amor, da sua obediência, da sua fidelidade, da sua compaixão. É Cristo. E os profetas são homens, que nem diz Pedro, homens santos, utilizados pelo Espírito Santo para trazer a mensagem. E aí ele pode escrever essa mensagem, e aí nós temos a Bíblia, porque esses homens usados por Deus escreveram, e por terem escrito nós temos aqui hoje a Bíblia em nossas mãos, fruto dessa revelação. Por isso que a Bíblia é uma revelação de Deus. É uma revelação mais perfeita que a natureza e que a consciência. Porque ela vai mais fundo em quem é Deus, quais são seus planos para conosco, suas promessas e a sua obra redentora em favor do homem. Então uma revelação muito mais perfeita que a natureza e que a consciência humana. Ela só perde para a revelação máxima que é Cristo. Então hoje nós queremos nos deter mais no trabalho dos profetas. Homens usados por Deus. Quando eu digo homens, no sentido da humanidade, porque também mulheres foram usadas por Deus no longo da história. E sem citar os anjos, irmãos? Muitas vezes também anjos foram enviados por Deus para trazer mensagens e se revelar. Então nós temos Deus usando anjos para se revelar, Deus usando os homens para se revelar, o próprio Cristo se revelou aos homens, a natureza e a própria consciência humana é usada para revelar a Deus. Então qual é o homem, irmãos? Qual é o ser humano que vai chegar naquele grande último dia e vai dizer: Senhor, eu não sabia que tu existias? Quem vai ser capaz de dar essa desculpa diante do julgamento diante de Deus, irmãos? Ninguém. Ninguém. Tantas formas que Deus usou para se revelar. E é por isso que nós temos que nos preocupar, irmãos. Uma das grandes advertências que Deus tem dado na sua Bíblia é: acautelai-vos contra os falsos profetas. Haveria de ter muitos, irmãos, nos últimos dias, muito. É por isso que nós temos que conhecer o verdadeiro dom profético. Assim como o dom de línguas tem o falso e o verdadeiro, o dom profético também tem o falso e o verdadeiro. E temos que conhecê-lo para não sermos enganados. Tem muita adivinhação acontecendo por aí e pessoas dando nome de dom profético. A adivinhação não provém de Deus, irmãos. A adivinhação é abominação. Então temos que saber diferenciar adivinhações de revelação. São coisas diferentes. Abram suas Bíblias, irmãos, no capítulo 12 de Apocalipse. Esse capítulo 12 é um capítulo muito importante da Bíblia. Assim como Daniel, capítulo 2, é o resumo da história humana, o resumo dos impérios, o capítulo 12 é o resumo da história cristã.
desde o nascimento de Cristo até a sua volta. O capítulo 12 resume. E o capítulo 12 aqui, poderia citar várias partes dele, mas eu queria, principalmente o verso mais conhecido, que é o verso 17, que fala sobre o dom profético na igreja nos últimos dias, mas vamos dar uma pincelada no capítulo 12. O capítulo 12 trata da história da igreja, desde o nascimento de Cristo, da ira de Satanás contra o próprio Cristo, que perseguiu a criança, mas não pôde destruí-la. Aí ele persegue o quê? A igreja. Tenta destruir a igreja. E quando ele parece que está vencendo a igreja, porque persegue, Deus protege a sua igreja. Aí no capítulo 17, verso 17, menciona o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus, Apocalipse 19, verso 10, é o dom de profecia. Então no capítulo 12, vamos transpor para a nossa história. Capítulo 12. Porque não é objeto do estudo de hoje. Porque senão eu podia estudar aqui cada símbolo do capítulo 12. Mas não é, senão a gente vai perder. Não é perder tempo, que nunca é perder tempo estudar a palavra de Deus. Mas não seria o propósito do sermão de hoje. Mas no capítulo 12 você tem ali a mulher vestida de sol, com a lua sob os pés, 12 estrelas na cabeça, grávida e sofrendo para dar à luz. Essa mulher representa a igreja. Se nós lemos Isaías 54, no verso 8, você vai ver ali que Deus chama, né, a sua igreja, o seu povo, de sua esposa. Malaquias 4 menciona que Cristo é o sol da justiça. A lua representa o Velho Testamento, que ela está apoiada. E ela está grávida de quem? Do Filho de Deus que nasceria. E a gente vê o dragão está esperando ali o nascimento para tragar aquela criança. E o que acontece? Satanás, na época do nascimento de Cristo, ele estimula Herodes a perseguir as crianças, a matar as crianças. Aí você tem aquela mortandade. É disso que está falando Apocalipse 12, relembrando. Satanás tentou matar Cristo no seu nascimento. Porém, Cristo vence e sobe aos céus. Aí Satanás direciona sua ira para a igreja. E persegue a igreja. E Deus manda a igreja para o deserto, simbolizando aqueles que fogem da Europa, fugindo para os Estados Unidos. Aí nessa época acontece o que? Vem a reforma. Nós comemoramos agora, dia 31 de outubro, 500 anos da reforma. Martinho Lutero, 1517. 500 anos. E aí a reforma prossegue. Em 1854 nós temos o movimento millerita, irmãos. Guilherme Miller, ao estudar as profecias, em especial no livro de Daniel, ele chegou à conclusão de que algo aconteceria em 1844. Só que como naquela época era comum as pessoas acreditarem que a terra era o santuário, quando ele viu que a purificação do santuário aconteceria em 1844, ele deduziu que seria a volta de Cristo. Só que nós sabemos que não era a volta de Cristo, e sim a purificação do santuário, que depois um estudo profundo da Bíblia revelou essa verdade. Mas o importante, irmãos, que agora quero mencionar, que o capítulo 12, 17, o capítulo 12, verso 17, começa a se realizar quando? Nesse momento. Com um grande desapontamento, um pouco antes, na verdade, no movimento millerita, o dom profético começa a surgir no meio do povo de Deus, novamente. Eu não sei se vocês sabem, mas antes da irmã Ellen White ser chamada para o ministério profético, nós tivemos dois outros profetas. Eles não foram adventistas do sétimo dia, eles eram adventistas. Pertenciam ao movimento millerita. Então naquela época, ser adventista era aquele que esperava a volta de Cristo. Então você tinha metodista, você tinha batista, você tinha presbiteriano, um monte de pessoas que creram na verdade, creram na palavra de Guilherme Miller,
e aguardavam o retorno de Jesus. Eles eram chamados de adventistas. Só que esse contexto profético estava preparando o quê? O surgimento da igreja adventista sétimo dia. O surgimento do remanescente fiel. Daqueles que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. O primeiro homem a ser chamado foi um homem chamado William Foy. Era um homem negro, pastor, muito respeitado, né? Um homem fiel a Deus. E esse homem, ele não negou, irmãos, ele não negou o seu chamado profético. Deus tinha um papel bem específico para ele. De 1842 até 1844, ele teve 4 visões. Inclusive, depois a própria irmã White testificou desse homem. Ele teve 4 visões que... Qual que era o papel dessas visões? Era preparar o povo para o desapontamento. Deus sabia que o povo ia se desapontar, porque estavam, né, apesar de todos os cálculos estarem corretos, a profecia está correta, mas o desfecho dela, o evento final não estava sendo corretamente divulgado. Então aquilo ia causar muita dor. E o William Foy tinha esse papel. Tanto que ele é conhecido na história adventista como o profeta esquecido. Tem até um livro dele, um livro que foi escrito, né, um pastor adventista americano escreveu sobre ele, chamado O Profeta Esquecido, contando a história de William Foy. Ele teve um ministério antes da irmã White e foi chamado unicamente para isso. 2 anos ele trabalhou, ele foi profeta. E deu testemunho, e pregou, e preparou. Tanto que quando se estuda a história dele, em nenhum momento se informa que ele esperava a volta de Cristo em 1844. Obviamente ele esperava a volta de Cristo, mas não naquela data, porque Deus o preparou para isso. Aí depois dele veio um outro homem chamado Hazen Foss. Hazen Foss foi chamado, esse sim foi chamado para dar continuidade nesse ministério. Aí Deus apareceu para ele, deu a visão, aquela visão do povo de Deus, né, que a irmã White foi a primeira visão da irmã White, ele teve. Aí Deus disse para ele, vai e conta. Só que ele era tímido, né, um pouco temeroso também. Ele não quis contar. Ele ficou com medo do que as pessoas diriam. Não quis contar. Aí segunda vez Deus disse para ele, vai e conta o que tem te mostrado. Porque senão vou tomar de ti o teu dom e passarei para outro. E ele recusa novamente. Ele não passa à frente a mensagem. Aí terceira vez Deus vem para ele e fala, não te preocupe mais. Já passei o teu dom para outra pessoa, você está desobrigado. Aí ele fica com tanto temor, ele teme que Deus tenha o abandonado, que isso seja uma sentença, e ele então reúne a igreja para falar. Só que aí nada lhe vem à mente mais. Deus tinha tomado o dom e também a própria mensagem tinha sumido da mente dele, porque ele se negou. E aí que entra a senhora White, que ela vem e é chamada. E num primeiro momento também, irmãos, ela tem a mesma reação de não aceitar, só que por motivo diferente. Hazen Foss era o medo em si. Ela não se achava digna, assim como Moisés, no primeiro momento, não se achou digno de receber aquele dom. A senhora White também não, ela tentou negar, tentou recusar por não se achar digna, não por ter medo, não por não querer, mas por não se achar digna. Medo de se exaltar diante de Deus, ou diante dos homens por ter aquele dom. Aí o anjo lhe garante que Deus tomaria todas as providências para que ela não se exaltasse. Se precisasse, ela seria repreendida à altura para que ficasse, né, permanecesse humilde. Aí sim, ela vem e aceita o dom profético. Aí começa então a realização desse verso de Apocalipse 12:17. Aí começa então o surgimento da igreja adventista sétimo dia. Porque a nossa igreja, irmãos, sempre friso isso aqui, é importante frisar. E também gosto de falar o contexto. O que eu vou falar aqui agora não é para exaltação nossa como povo adventista. Mas nós não somos apenas mais uma igreja.
Não somos mais uma igreja entre outras. O nosso papel é diferenciado. Nós temos uma mensagem que ninguém mais tem. E Apocalipse deixa claro isso. Você tem a igreja remanescente fiel, Apocalipse 12, 17. A igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem um dom profético, que tem a função de quê? De chamar o restante do povo de Deus que está fora dessa igreja. Então não é para a gente bater no peito e dizer como nós somos inteligentes, como nós sabemos muito da Bíblia, como nós temos verdades que ninguém tem. Não é para isso que Deus deu a mensagem para nós. É que para uma vez que tenhamos conhecimento dessa mensagem, passemos a mensagem para frente. Essa é a função do dom profético. De nos alertar, de nos conduzir, de facilitar nossa vida na compreensão da palavra de Deus. Tanto é, irmãos, a própria senhora White várias vezes disse, o dom profético não está para competir com a Bíblia, nem tomar o lugar dela. Muito pelo contrário, ele nos conduz ao estudo, é um facilitador do estudo. Quer ver uma história curiosa? No início, quando nós começamos a guardar o sábado, porque os adventistas no início não guardavam o sábado. Depois do desapontamento, aprofundamos o estudo na Bíblia e passamos a guardar o sábado. Inclusive herdamos esse conhecimento de uma batista do sétimo dia chamada Raquel Wilkes. Quando um pastor adventista estava pregando sobre a lei, ela falou, vocês estão pregando sobre a lei, mas está faltando uma coisa da lei, que é justamente o sábado. E a partir daí os adventistas passaram a estudar o sábado e colocar o sábado, e passaram então a guardar o sábado como o dia do Senhor. Mas havia uma dúvida no princípio, irmãos. Tinha adventista que guardava o sábado da meia-noite à meia-noite. Tinha adventista que guardava o sábado das 6 horas às 6 horas. Uns guardavam no pôr do sol. Uns guardavam a partir da manhã, do nascer do sol até o outro. Então era uma confusão. Aí John J.N. Andrews, que é um grande erudito adventista do início da nossa igreja, fez um estudo bíblico. Vamos descobrir. E no seu estudo, ele viu de forma clara que o sábado se guarda do pôr do sol ao pôr do sol. Que nem está Levítico lá, de uma tarde a outra tarde. E o interessante é que nesse dia que ele expôs isso para os adventistas, a irmã White estava presente e ela não aceitou isso. Ela guardava de 6 horas a 6 horas. Ela não aceitou, ela falou, não, que isso não estava certo, estava errado. Só que naquele mesmo dia, depois que teve o estudo bíblico, depois que foi exposta a verdade bíblica, aí ela teve uma visão que confirmou que John Andrews estava correto. Que o sábado deveria ser guardado de pôr do sol a pôr do sol. E por que eu estou dizendo isso? Porque nenhuma doutrina dos adventistas do sétimo dia tem origem na irmã White, e sim na Bíblia, unicamente na Bíblia. O que aconteceu é que ela teve visões confirmando posteriormente esse conhecimento. Assim como o sábado foi confirmado depois através de visão, assim como o guardar o sábado ao pôr do sol foi confirmado através de visões, mas nenhuma doutrina nossa proveio de alguma visão específica dela, e sim do estudo bíblico. Todas as nossas doutrinas, irmãos, são defendidas unicamente na Bíblia. E isso é importante. Isso é importante. Porque nós sabemos o preconceito que tem, mesmo entre adventistas, sobre o ministério profético. Então nós podemos defender qualquer verdade unicamente na Bíblia. Mas é claro, assim como o GPS, é muito mais fácil você ir por um lugar com o GPS do que sem ele. Você pode até chegar sem o GPS, mas você pode errar o caminho, você pode pegar os trânsitos, Você pode ter mais dificuldade. Então o dom profético é um auxiliador. Ele está mais próximo de nós no sentido da nossa linguagem, da nossa realidade, de falar conosco. Então, é importante conhecer sobre o dom profético. Ainda mais nos dias de hoje, irmãos. Nos dias de hoje, teremos muito enganos. Quer ver? Abram suas Bíblias aí, em Mateus capítulo 7. Porque tem uma coisa que eu já li no dom profético que eu
que eu confesso para os irmãos, eu tenho dificuldade em aceitar. Eu vou falar para vocês o que é, porque eu não consigo crer que um adventista possa passar por aquilo que ela está dizendo que nós vamos passar. Mas primeiro vamos ler Mateus 7, vocês vão entender. Mateus 7, verso 15 em diante. Nunca é demais ler esse texto várias vezes. Já lemos muitas vezes aqui, mas vamos ler de novo. Mateus 7, 15 em diante. Acautelai-vos, tomai cuidado dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos, pelas suas obras, os conhecereis. Nem todo, olha esse verso 21 e 22, são os versos mais importantes desse texto. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem que vai entrar? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, o sinal de que um profeta anda com Deus não é expelir demônios, não é profetizar, não é fazer milagres, é obedecer a palavra de Deus. Este é o sinal, irmãos. Tem adventistas se iludindo, queridos, com adivinhações. Pessoas que chegam próximo de um adventista ou outro e diz alguma coisa que aconteceu ou vai acontecer de alguma forma, e aquilo acontece e ele fica impressionado com aquilo, querendo dar ouvidos a doutrinas estranhas, porque alguém fez uma profecia que aos seus olhos é coisa boa. Olha bem esse verso 21, irmãos. Vai ter diante do tribunal dos céus pessoas que expeliram demônios em nome de Cristo, profetizaram em nome de Cristo, e também curaram ou fizeram milagre em nome de Cristo, e não vão estar no céu, irmãos. Porque, irmãos, Satanás também cura. Satanás também faz sinais. Satanás tem seus ministros, tanto os conscientes como os inconscientes, trabalhando em diversos lugares, principalmente nas igrejas. Então não se iluda, milagres não são sinais de que Deus está operando com essa pessoa, irmãos. É por isso que hoje Deus usa a forma mais comum de Deus usar para curar hoje é a reforma de saúde. É a forma que Deus usa para trazer cura para o seu povo hoje. Por quê? Os milagres estão sendo usados por Satanás. Não que Deus não tenha o poder ou que não possa operar curas milagrosas hoje. Pode sim, mas não é o seu método mais comum. Irmãos, no livro Eventos Finais, aí eu vou te falar o que me incomoda, que eu falei que é difícil acreditar. Ela está dizendo que adventistas dos sétimos dias vão se perder por crer no Espiritismo. Irmãos, isso para mim é um absurdo. Como que um adventista do sétimo dia, conhecedor da palavra como é, sabendo como que é a morte, qual que é o estado do homem na morte, como que uma criatura dessa pode crer no Espiritismo, irmãos?
como? Mas se a serva do Senhor está dizendo, e ela é inspirada por Deus, é porque haverá, irmãos. É por isso essa pregação de hoje, é por isso essa preocupação. Não se impressione, irmãos. Inclusive tem um caso verídico, não sei se já saiu no Novo Tempo, de uma adventista. Esse caso ele é muito famoso justamente por conta disso. Uma senhora adventista, na ocasião da Segunda Guerra Mundial, o seu filho vai para a guerra e ela recebe a notícia que o seu filho morreu. E ela fica muito, muito triste porque amava demais esse filho. E a sua vizinha é uma vizinha espírita, que sempre convidava ela para participar de sessões espíritas na sua casa. E ela vinha sempre recusando. Mas com o baque da perda do filho, e com a insistência dessa mulher em que ela participasse, né? venha no encontro, vamos lá, você vai ter notícias do seu filho, e aquela coisa toda. Então, movida pelo amor ao filho, ela vai para esses encontros. E lá o que acontece? Satanás se aproveita da fragilidade dela, e o seu filho se manifesta ali, primeiramente através dos médiuns. E começa, obviamente, né, ela se colocou no terreno de Satanás, e ela começa a trazer informações de que só eles sabiam. E aí, cada vez mais ela começa a crer naquele espírito maligno como sendo seu próprio filho. E para piorar, Satanás, sabendo como ela era adventista, sabendo que não seria fácil enganá-la, ele se materializa, ele aparece com seu próprio filho. Então ela não só ouvia, como via. E ela passou a ansiar por aquilo, irmãos. Ela procurava aquilo constantemente, querendo ver e ter contato com o filho. Quase que diariamente ela via e conversava com esse espírito, convencida que era o filho dela. E obviamente ela abandona a igreja. Detalhe, ela nunca viu o corpo do filho, irmão, que o exército não entregou. Não sabia o que tinha acontecido. Foi dado como morto. Agora não lembro se foi 1 ano ou 2 anos depois, irmãos. Quem bate na porta dela, irmãos? O filho dela estava vivo. O choque foi tão grande, irmãos, que no primeiro momento ela viu o filho. Ela disse, peraí, hoje não é o dia do nosso encontro. Ela pensava que era o espírito. Não é o dia do nosso encontro hoje. Quando ele revela que era o filho, ela não queria acreditar que era. Falou, não, tem algum engano. Meu filho está morto, eu converso com ele diariamente. Demorou para ela cair na realidade de novo. Mas pelo menos esse ainda ela teve a chance ainda de se resgatar do erro, irmãos. Mesmo que o filho dela tivesse morrido, queridos. O adventista buscar consolo em ciências ocultas. Por mais que seu coração doa, o nosso consolo tem que estar onde, irmãos? Na palavra do Senhor, nos braços de Deus. É por isso que nós sabemos que não será impossível de que adventistas sejam enganados. Porque não estão alicerçadas na palavra de Deus. Muitas vezes fazem pouco caso da palavra profética, tanto bíblica como principalmente a palavra profética dos testemunhos. Essa é uma história triste e que vai se repetir, irmãos. Espero que não seja com nenhum de nós aqui. Não se iluda com sinais, irmãos. Repetindo, grave Mateus capítulo 7 na cabeça de vocês. Do verso 15 ao 23. Grave isso na cabeça de vocês. Não se iludam com sinais. Ele pode chegar assim, oi Edivaldo, né? Hoje eu tive uma revelação sobre você, alguém que não conhece. Vi isso, ontem eu vi você lá na cozinha fazendo salada e não sei o quê. E, puxa, é verdade, estava sozinho. Como esse camarada sabe disso? Aí ele fica impressionado. Não, isso só pode ser de Deus, porque ele falou uma coisa que ninguém sabe. Aí que vem o engano, aí ele começa a ter confiança nessa pessoa e essa pessoa começa a desviá-lo. Então qual é o sinal, irmãos, de que alguém está com Deus? É se esse alguém obedece a palavra de Deus. Aquele que desvia o seu pé de guardar a lei, até a sua oração é abominável. Se até a sua oração é abominável, como que Deus vai usar um profeta nessas condições?
Não tem como, irmãos. Só pensar um pouquinho. Por mais que a pessoa que ela falou te impressionou. Por mais que ela fez alguma coisa que te impressionou. Mas se essa pessoa não é fiel a Deus, se ela não reconhece os mandamentos de Deus, se ela não guarda a palavra de Deus, não é de Deus. Não se impressione com sinais. Não se impressione com falsas profecias e adivinhações, irmãos. Não se impressione. E aqui rapidamente vou ler algumas características que eu separei aqui sobre a profetisa Ellen White. Não vou dar as passagens do texto dos livros porque eu não trouxe para não delongar demais, mas num estudo mais aprofundado a gente faz isso. Características da irmã White que provam que ela é uma verdadeira profetisa. Primeira, todos os seus escritos, mais de 100.000 páginas, estão de acordo com a palavra de Deus. Nada do que ela escreveu contraria o que já foi escrito. Isso é regra número 1 do profeta. Um profeta ele pode vir até trazer mensagem adicional, mas jamais contradizer o que foi dito. Você nunca vai ver Isaías contrariando o que Elias disse, ou Elias, Ezequiel, Amós, não. Todos eles, quando tratam de um assunto, vão tratar da mesma forma. E assim acontece com a senhora White. Ela também confessa que Cristo veio em carne. Se você pegar lá 1 João capítulo 4, verso 1 em diante, menciona que falsos profetas, alguns deles têm o hábito de negar que Cristo realmente foi um ser humano, viveu como ser humano nessa terra. E ela professa isso de várias formas. Os seus frutos, até aqueles que atacam a senhora White na internet, aquelas pessoas que não reconhecem o dom profético, reconhecem que ela era uma pessoa cristã verdadeira. Alguns a chamam de senhora piedosa. Até não aceita o seu dom profético, mas não tem nada, nenhuma obra que a desabone. Os seus frutos são de um verdadeiro cristão. Os sinais físicos, irmãos, ela teve mais de 2.000 visões públicas, onde médicos puderam atestar. Porque nós sabemos, se a gente for agora estudar ali o livro de Números e o livro de Daniel, nós vamos ver que tem alguns sinais físicos que o profeta tem. Visões com os olhos abertos, falta da respiração enquanto tem a profecia, enquanto tem a visão. Então teve médicos que atestaram isso, que chegaram assim diante dela, colocaram uma vela perto dos seus lábios, enquanto ela falava, e não saía ar da sua boca. O seu ritmo cardíaco diminuía, mas ela continuava falando, ou ficava estática ouvindo em visão. Tanto os médicos como os céticos, isso tudo documentado. Deus fez isso justamente para que fosse provada, para que não houvesse dúvidas quanto que a manifestação que ocorria nela não era charlatanismo, e sim fruto do Espírito. Algumas profecias que se realizaram. Por exemplo, um terremoto em São Francisco em 1906. Em 1902, ela disse que haveria de acontecer uma tragédia. Ela visualizou. Tanto que muitos adventistas, e até quem não era adventista, mas creu na palavra, foi embora de São Francisco. Em 1906, um terremoto arrasou aquela cidade, conforme ela tinha previsto, obviamente, através do Espírito de Deus. A Primeira Guerra Mundial também, em 1914, ela preveu isso em 1890, com todos os detalhes, navios, guerras, a destruição. Ela narrou com detalhes a Primeira Guerra. Mas assim como os profetas, ela não colocava a data, ela dizia o que ia acontecer com aquele local. Assim como Jeremias falou que a Babilônia invadiria, ali Jerusalém, levaria cativo, só que ele não deu a data. Olha, no ano tal, no mês tal, vai acontecer. Esperem que vai acontecer. Da mesma forma, em 1990 ela detalhou a Primeira Guerra Mundial, que foi acontecer somente em 1914. Uma coisa interessante também, irmãos, sobre ciência, 20 anos antes de ser descoberto
que havia correntes elétricas no cérebro, ela já mencionava isso em seus escritos. Ela mencionava que no cérebro, né, havia as correntes elétricas pelo qual o pensamento fluía e se desenvolvia. E isso só veio ser conhecido 20 anos depois depois que ela mencionou seus escritos. E isso só algumas coisas estou dando aqui para não, né, para a gente não vai fazer todos os sinais, todas as características. Só para vocês terem uma ideia de que ela foi provada exaustivamente. Por isso que nós adventistas cremos que o dom profético mencionado em Apocalipse 12 realizou-se nela. Então ela tem esse dom. Não é que ela trouxe para a igreja, ela tem esse dom porque faz parte da igreja. Isso é detalhe, irmãos, é importante. O dom é concedido para a igreja. Se ela não tivesse se tornado adventista, ou se ela tivesse abandonado, assim como Hasenfoss, recusado, ela não teria o dom. É Deus quem concede o dom. Isso está claro em 1 Coríntios capítulo 12. É Deus quem concede o dom para atingir os seus propósitos. Então ela tem um dom porque Deus concedeu. E esse dom pertence a quem? À igreja. A igreja. Qualquer dom concedido por Deus é da igreja. Então se uma pessoa manifesta o dom profético na igreja, eu posso dizer que essa igreja tem o dom de profecia. Assim como qualquer outro dom, irmãos. É um dom que pertence à igreja. Temos que estudar. E eu gostaria agora de que os irmãos abrissem suas Bíblias aí em 2 Crônicas, que eu quero mostrar aqui algumas posturas. Estamos chegando no final já. Algumas posturas que podemos ter em relação ao dom profético. Segunda Crônica, deixa aberto no capítulo 18. Eu quero citar nós sabemos que em Joel ele profetiza que nos últimos dias as crianças profetizariam, os velhos sonhariam e os jovens teriam visão. Isso vai ocorrer. Só que obviamente nós não teremos mais uma profetisa que nem foi a irmã Ellen White. Ela surgiu no momento que uma igreja estava em formação, que verdades estavam sendo restauradas. Então nós podemos chamar que a Ellen White era uma profetisa universal, onde as suas profecias atingiam toda a igreja. Agora, o que Joel está dizendo? Que nós vamos ter várias manifestações proféticas da igreja. Só que esses profetas não vão ter o papel que Ellen White teve. Então você não vai ter uma nova Ellen White ou um novo William Foy, por exemplo. Esses profetas vão ter muito mais um papel local. De repente pode se levantar aqui na igreja do IP um profeta, mas para tratar das questões do IP, ou do distrito, ou até mais internamente ainda na sua própria casa. Algum membro da casa que tem uma palavra profética para advertir, exortar os membros daquela casa. Então vai ser esse tipo de manifestação profética nos últimos dias, vai ser muito local. Né? Não vai ter nenhum profeta que vai ser conhecido mundialmente pela igreja. Né? Surge um profeta no IP e aí ele vai ser conhecido na associação geral todinha. Não vai ser assim. Nós vamos ter vários, né, profetas espalhados pelo mundo para orientar o seu povo, para dar as últimas mensagens finais. Então o dom de profecia, irmãos, é um dom muitíssimo importante na igreja, que nós não podemos abrir mão desse conhecimento. Olha, no capítulo 18 de 2 Crônicas, vamos ver aqui uma postura errada em relação ao dom profético. 18, verso 3 em diante. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? Respondeu-lhe Josafá: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo a peleja. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Olha lá. Então o rei de Israel
ajuntou os profetas, 400 homens. Ele lhes disse: iremos à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá, isso foi o que os profetas que Acabe consultou disse, porém, Josafá, não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel, Josafá: há um ainda por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Iniá. Disse Josafá: não fale assim, o rei. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa a Micaías, filho de Iniá. Olha que interessante, irmãos. Aqui os dois reis, né? Um que temia Deus, Josafá, e Acabe, inimigo de Deus, querem ir para a guerra. Acabe quer aliança com Josafá. Aí ele faz aliança com Josafá. Só que Josafá, servo de Deus, diz: tudo bem, vamos lá, meu povo será como teu povo, né? A minha espada como a tua, vamos lá, eu e você vamos junto. Mas antes vamos consultar a Deus para saber a sua vontade. Aí Acabe manda vir uns 400 profetas, provavelmente que os profetas de Baal, para consultar se podiam subir ou não. E aqueles profetas que o único propósito era agradar ao rei, diz: não, vai lá que vai dar tudo certo. Josafá, já sabendo disso, fala assim: não, mas eu quero um profeta da parte do Senhor. Não tem nenhum aí? Eu tenho, mas eu não gosto dele, porque ele fala mal de mim. Né? Esse profeta só fica falando meus erros aí, não gosto dele. Não gosto dele não. Mas chama lá, já que você quer. E depois que você continuar lendo, ele fala assim, Micaías vai falar a verdade. Ele fala assim: não falei para você? Aí, ó. Nunca fala nada que presta do meu respeito. E tem gente que é assim, irmãos, em relação à Bíblia e principalmente em relação ao profético. Por que não gosta? Porque lá, tanto os profetas de Deus na Bíblia como o irmão Arte chamam o pecado pelo nome. Aí fala: não, aí tá vendo? Só pode, tá falando que eu estou fazendo tá errado. Essa mulher só estraga as festas dos outros. Não, tá, alguma coisa está errada com ela aí. E tem adventista que fala isso mesmo, irmão. Quando você mostra no texto lá, assim, olha, em vez de ele falar assim, alguma coisa está errada comigo, fala: não, alguma coisa está errada com isso aí, ó. Isso aí, não sei não, esse texto não está muito certo não, se leu direito, está aplicado direito. Ou seja, quer arranjar desculpas para não servir a Deus. Quer arranjar desculpas para não guardar a palavra de Deus. Então, muitos de nós estamos fazendo que nem Acabe. Olha, não gosto muito dessa profetisa aí não. Por quê? Porque ela não fala as coisas que me agradam. Ela não fala muito bem de mim. Né? Eu tomo uma cervejinha sem álcool, ela fala que não pode. Eu gosto de um cafezinho, ela fala que não pode. Ela reclama tudo das minhas coisas aí. Né? Fala isso, fala que o outro. Então nós começamos a querer aceitar apenas aquilo que nos agrada. Eu o aborreço, porque ele não fala bem de mim. Então temos que tomar cuidado, irmãos. É óbvio que temos maneiras de interpretar a palavra profética. Temos que entender quem escreveu, para quem escreveu, como escreveu, né? Para interpretar certinho, para não criar regras que não existem, é claro. Mas, uma vez que eu estudei a palavra com cuidado, sei exatamente o que está pedindo, e ela vai contra a minha vontade, qual que é a minha função como servo de Deus, irmãos? É fazer a minha vontade ou fazer a vontade de Deus? Vontade de Deus, então não importa. Eu não posso negar um profeta só porque ele vai contra a minha vontade, irmãos. Não se esqueçam que um profeta, ele fala inspirado por quem, irmãos? Por Deus. Um profeta é um porta-voz. A palavra profeta quer dizer isso, porta-voz de Deus. Então, quando você tem lá conselhos, significa quem está dando aqueles conselhos, irmãos? É Deus. Quando lá em Apocalipse 3, Cristo diz, acho que no verso 8,
aconselho-te que de mim compres ouro refinado. É um conselho, irmãos. Aí você fala, não, conselho eu sigo se eu quiser. Mas quem está te dando esse conselho, irmãos? É Deus. Faz algum sentido você não seguir um conselho que Deus te dá? Deus te daria algum mau conselho? Aí quando nós vemos lá conselhos sobre o regime alimentar, por exemplo, não, mas isso é conselho, eu sigo se eu quiser. Mas lembre, irmãos, esse conselho é Deus quem está dando. Que um profeta fala movido por Deus, irmãos. Então, apesar de nós termos assim, essa opção de... Esse ditado de conselho, eu sigo se eu quiser, vale para conselho humano. Uma coisa é eu chegar aqui e dar um conselho meu para o Edivaldo. Edivaldo, esse é meu conselho para você. Aí tudo bem, ele segue, se quiser, ele vai analisar. De repente meu conselho não seja bom conselho, porque ele é meu. Agora eu como um profeta, Edivaldo, trago um conselho, mas esse conselho não sou eu quem está te dando, é Deus. Aí irmão, ele teria que ser muito tolo para não seguir. E muitas vezes nós somos muito tolos, irmãos, porque nós não seguimos o conselho que Deus dá através dos seus profetas. E para terminar, vamos ver aqui como Josafá reage em diante dos conselhos de Deus. 2 Crônicas aí no capítulo 20, e nós vamos encerrar no livro de Crônicas aqui. Vou ler alguns versos saltados, tá? Então presta atenção aí. 2 Crônicas 20, vamos ler o verso 3 e depois eu vou pular para o verso 17. Depois vocês leem a história completa em casa. Ó. Verso 3 primeiro. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Ele está com medo por quê? Porque ele está cercado. Moabe e Amon querendo atacar Israel. Então ele está com medo, Judá. Aí o verso 17. Neste encontro, né, Deus dizendo aqui, não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saíreis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então ele tem medo, apregou o jejum, busca a Deus e vem essa resposta. Irmãos, mas se coloca no lugar. Se coloca no lugar. Você está lá, cercado, a sociedade está cercada por guerreiros com sede de sangue, que vão entrar para matar. Aí Deus fala, não, vai para lá, mas fica parado. Não faz nada, só fica olhando. Né? Os camaradas vão descer, cheios de raiva, né, armados, para matar você, mas não faz nada, fica lá parado. Não dá uma vontade de sair correndo, irmãos? Não é? Ou senão, se você está armado, não dá vontade de levantar, não, vou levantar a lancinha aqui, né? Vou garantir se o cara chegar. Mas qual que era a mensagem aqui? Ficai parados, né? E veio o salvamento. Como Josafá era um fiel rei, olha o que ele diz para o povo, no verso 20. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao sair, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Olha que tremendo, irmãos. Ele fez o que um líder tem que fazer. Vou lá animar o povo. Crê em Deus, vocês vão estar seguros. Crê nos seus profetas, porque essa mensagem veio através do que, irmãos? De um profeta. Ele pode falar, não, esse profeta está maluco, meu. Como que eu vou para a guerra e vou ficar parado? Não tem sentido nenhum, esse profeta enlouqueceu. Não. A palavra do Senhor é para ficar parado, é isso que eu vou fazer. E vou lá e vou falar para a minha igreja, ó, crê em Deus e crê nos seus profetas. E qual foi o resultado? Verso 27. A gente encerra com o verso 27. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles. E tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Amém, irmãos? Nós não perdemos de confiar, irmãos. Por mais absurda que pareça aos nossos olhos a palavra do profeta, se veio de Deus, confia, irmãos, confia. Nós não perdemos em confiar em Deus. A nossa prosperidade depende da palavra profética, irmãos. Ela pode parecer absurda aos nossos olhos,
Mas nossa confiança tem que estar em quê? Em Deus. Aí nós vamos fazer que nem Josafá, irmãos. Nós vamos entrar em Jerusalém. Mas não em Jerusalém feita por mão de homens. Nós vamos entrar na Jerusalém celestial. E vamos entrar com grande alegria, triunfando e glorificando o nome de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos vós. E vamos cantar, né, com grande alegria. Já vamos aqui antever esse grande momento. Que coloque em nosso coração um firme propósito ao Senhor. De ouvir os teus profetas e lhe obedecer a palavra, Pai. Porque sabemos que são homens e mulheres movidos por Ti, ó Deus eterno. Que nós jamais perderemos em confiar na Tua palavra, Senhor Deus. Seja ela uma advertência, uma exortação, um conselho ou uma ordem direta, ó Pai. Jamais perderemos em confiar em Ti. Se a nossa confiança estiver abalada, ó Senhor Deus, suplico a Ti que Teu Espírito venha remover nosso coração a desconfiança, ó Pai. Que fortaleça nossa mente, fortaleça nossa vontade, para que nossa vontade seja fazer a Tua vontade, ó Deus eterno. Dá-nos prazer nisso, ó Pai. Sabemos que muitas vezes temos prazer naquilo que é errado, temos prazer no pecado, ó Senhor Deus. Nos fortaleça para que o nosso prazer esteja unicamente na Tua palavra, Senhor Deus. Unicamente na Tua pessoa, Pai. Que nosso prazer seja meditar de dia e de noite na Tua palavra, Senhor. Isso nós pedimos e te suplicamos, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor.